Paz do Senhor a todos. Hoje estaremos ministrando mais uma lição da nossa escola bíblica e a lição de número 10 com o tema A Disciplina na Família. O texto áureo se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 7, que vai dizer: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Verdade prática vai dizer: Deus disciplina seus filhos por amor. A leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 9. Muito importante você fazer essa leitura para que a gente possa alinhar ao estudo que iremos aqui ministrar. A introdução vai dizer que a disciplina é ordenada e aplicada por Deus em toda a terra. Nós vamos ver que Deus disciplinou anjos, disciplinou nações, e a gente vai ver que tudo isso foi com o intuito e com a finalidade de corrigir e guiá-las no caminho da obediência. E assim também espera que apliquemos corretamente a disciplina no seio da nossa família. Hoje nós estaremos abordando a disciplina, e mais especificamente a disciplina na família, como os pais vão instruir os seus filhos para que possam andar segundo os caminhos de Deus. Lembra que na primeira lição eu disse que quando nós temos boas famílias, nós teremos uma boa sociedade, porque a família vai refletir a sociedade. E hoje nós temos uma sociedade corrupta, nós temos uma sociedade violenta, porque não estamos fazendo o nosso papel como pais, instruindo nossos filhos, não só na parte científica, técnica, de instrução, de conhecimento, mas também no temor do Senhor. Então que a gente possa entrar fielmente nesse trimestre, fortalecendo a família e realmente que possamos aqui entrar nessa questão da disciplina. O primeiro ponto é: disciplina é necessária. A disciplina serve não somente para impor limite às pessoas, mas principalmente para educá-las na justiça. Geralmente quando a gente fala em disciplina, já vem logo aquele temor de, vamos dizer, uma surra, uma lição, de açoites, mas a disciplina ela é muito mais do que isso. Como o próprio comentarista vai dizer, é justamente com o objetivo de educá-las na justiça de Deus. O primeiro ponto vai dizer que nós vamos realmente saber o que é disciplina. O comentarista vai dizer: disciplina significa instrução, direção, governo, imposição de autoridade e métodos correcionais. Significa muito mais do que mero castigo, como a gente falou. A disciplina a gente pode sempre ver como instrução. Assim como Deus, na introdução nós vamos ver que Ele usou da sua disciplina para disciplinar nações, para instruir muitas das vezes o povo de Israel, até mesmo na questão ali do deserto, foi com o objetivo de disciplinar o seu povo, de instruir o seu povo. O comentarista ainda vai dizer que a ausência da disciplina em qualquer de seus aspectos pode resultar no desgoverno moral e espiritual dos filhos e, consequentemente, problemas no lar e na sociedade. Então nós vamos ver que a falta dessa disciplina ela está totalmente e diretamente ligada ao reflexo que isso vai nos trazer para a sociedade. O segundo ponto vai dizer que a disciplina é bíblica. A Bíblia recomenda a disciplina no lar, e mais especificamente falando de família, a disciplina é extremamente necessária. Olha, vamos em alguns versículos bíblicos que vai embasar essa informação. Provérbios 23:13 vai dizer: não retires da criança a disciplina. Provérbios 29:17: corrige o teu filho e te dará descanso, darás delícias à tua alma. Olha o que Eclesiastes 8:11 vai dizer: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. Vamos ao último versículo, Hebreus 12, versículos 6 a 7, que nós também já lemos. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então nós vamos ver que a palavra disciplina ela é bíblica. Nós citamos aqui 4 versículos que vão expor a necessidade da correção, da instrução. Em um dos versículos vamos dizer que se nós deixarmos os nossos filhos ao léu, entregue às baratas, nós vamos colher
né, sérias consequências disso. Então o dever do pai e da mãe, que são os líderes, né, da casa, é justamente instruir, para que desde pequeno, né, eles venham saber o que é correto, né, venham saber o que significa Deus e o que significa Jesus, ter noção, né, de arrependimento, da salvação. Então desde pequeno, né, nós temos já que instruir os nossos filhos. A própria palavra diz que nós devemos instruir a criança no caminho que se deve andar, e o caminho que se deve andar é aquele caminho estreito de Mateus 7, 13 e 14, a qual nos leva para o céu, e é o que agrada a Deus. O terceiro ponto vai dizer que a disciplina é justa. Deus é eterno e não precisa apressar-se à semelhança dos mortais. Deus é longânimo, mas também é justo. Deus ama, mas também é disciplina, né? Muitas das vezes nós falamos e pregamos e ouvimos as pessoas dizer: nós estamos no período da graça. Mas o período da graça, ela continua requerendo que nós venhamos nos esforçar para viver uma vida santa. E outra coisa aqui, comentando aqui o que foi dito na revista, é que muitas das vezes nós nos apressamos, né, para que o juízo venha. E a gente vai ver que Deus é extremamente longânimo, porque Deus, ele sabe a hora certa de agir, a hora certa de entrar com o seu juízo, com a sua disciplina. Então, muitas das vezes nós queremos que as coisas venham, né, de maneira mais apressada, mas nós temos que esperar o tempo de Deus. O segundo tópico vai falar sobre a disciplina tem medida. À luz da Bíblia e do bom senso, há diferentes maneiras de disciplinar os filhos. A disciplina não traz prejuízo, a ausência dela sim. Olha o que Provérbios 29:15 vai dizer: o rapaz entregue a si mesmo e envergonha sua mãe. Então, nesse tópico a gente vai ver que a disciplina, ela tem os seus limites. Até porque a disciplina, ela não está só ligada à punição, à questão dos açoites propriamente dito, né? Porque quando há o excesso dessa disciplina, levado até mesmo na questão da violência, a gente vai ver que ela vai trazer muito mais e somente algo ruim do que propriamente a instrução. Olha o que o primeiro ponto vai dizer desse tópico: maneiras de disciplinar. Embora o castigo seja algumas vezes necessário como maneira de disciplinar alguém, não é com prazer que os pais usam as medidas corretivas, mas mesmo contrariando os seus afetos paternais, os genitores devem corrigir os seus filhos sempre com mansidão. Então, eu não estou dizendo aqui que muitas das vezes, né, o português claro, uma peia ela não deve ser dada, uma correção, né, ali um pouco mais, né, incisiva, ela não deve ser feita, né? Nós precisamos entender, né, que nós somos cristãos, que nós somos tementes a Deus e que nós temos que pedir sabedoria e discernimento de Deus para saber corrigir. Porque quando há um excesso nessa correção, ela, como eu disse anteriormente, ela traz muito mais prejuízos do que muitas das vezes a própria instrução, e é o que nós queremos, né? Nós vamos ver aqui que a autodisciplina vivida pelos pais, que serve de melhor exemplo de correção que estes podem dar a seus filhos, é o próprio testemunho. Nós, como pais, né, líderes de família, nós precisamos entender que o nosso próprio testemunho, ele vai servir para disciplinar nossos filhos. É o famoso faça o que eu faço, né? Se eu peço para que meu filho se comporte de tal maneira, é porque eu me comporto. E quando eu não me comporto, eu também sei me autodisciplinar. E que essa autodisciplina, ela possa também servir como instrução para os nossos filhos. Amém? Vamos ao segundo ponto, que vai dizer: em excesso causa revolta. A gente já disse, a disciplina na questão da correção, quando ela é muito excessiva, ela vai trazer mais revolta do que melhoria para você. No sentido de que, olha o que Provérbios vai dizer em 19:18: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas ao ponto de matá-lo. O castigo excessivo pode matar até mesmo o sucesso do filho na vida. Como assim, Jefran? O que o sábio Salomão quis dizer ao ponto de matá-lo? Não que seja usar de força,
Não significa que eu vou bater no meu filho até matar ele. Mas isso aqui também pode estar diretamente ligado à questão psicológica, porque muitas das vezes a tua correção ela se excede, ela pode até mesmo magoar e causar traumas psicológicos nos teus filhos ou nas pessoas que fazem parte da tua família. Ou seja, a disciplina ela tem que ser com sabedoria. Eu não posso me exceder ao ponto de bater, de espancar ou até mesmo machucar psicologicamente os meus filhos ou aqueles que estão subordinados à minha liderança. Então, muito cuidado, né, na hora da disciplina, e que essa disciplina sempre possa ser pautada na palavra de Deus, porque aqui é o nosso manual e aqui Deus ele nos instrui, né, em todas as situações como nós devemos agir. Olha o terceiro tópico, vai falar aplicação da disciplina. Né? O ponto A vai dizer que é autodisciplina. Eu já comentei ainda há pouco, né? A nossa autodisciplina ela tem que ser, né, exercida, ela tem que ser exercitada, porque a partir do momento que eu consigo me autodisciplinar, né, eu posso também servir de referência com uma outra pessoa. Se eu me autodisciplino, eu também posso ajudar uma outra pessoa a se disciplinar ou mostrar o caminho, né, que ela deve seguir, que ela deve atentar, né, até mesmo para que haja ali uma transformação em Cristo Jesus. Olha o ponto B, vai dizer que a disciplina proveniente dos pais. Existem vários tipos de disciplina. Um é a autodisciplina e a outra é a disciplina que é exercida pelos nossos pais. Eu, como filho, aprendi muitas coisas com meu pai, com minha mãe, porque passaram ensinamentos para mim. E aquele ensinamento que a gente não esquece, que pode passar tempo, pode passar décadas, e a gente está ali porque a gente aprendeu com os nossos pais. E isso eu estou dizendo de coisas boas, mas também, infelizmente, muitas coisas mais são aprendidas com pais. É por isso que a autodisciplina dos pais elas são extremamente necessárias para que haja também disciplina aos seus filhos. E aí a gente vai cair naquele círculo vicioso que eu falei no início do vídeo, que é a sociedade ruim, corrupta, mentirosa, né, violenta, que a gente hoje está contemplando, justamente porque houve a falta da autodisciplina dos próprios pais. Vamos ver aqui o ponto C, a disciplina procedente das autoridades. A gente viu a autodisciplina, a gente viu a disciplina proveniente dos pais, e a gente vai aqui ao ponto C, a disciplina procedente das autoridades. Uma vez que a minha autodisciplina ela falha, né, eu já não posso ajudar um outro filho ou uma outra pessoa, porque eu mesmo não estou conseguindo me autodisciplinar. Se também a disciplina dos meus pais para comigo falha, aí resta uma terceira disciplina, que justamente já é uma disciplina, né, corretiva, né, que é no âmbito, né, no âmbito da lei, de legislação. A própria lei secular ela vai te corrigir, e às vezes isso é a última etapa, e é o que a gente está vendo hoje, né, não só os jovens, mas a população em geral, né, quando há essas falhas nessas etapas, elas vão cair justamente nessa malha, na malha da justiça, da lei secular, onde muitas das vezes pessoas, né, são presas porque cometem coisas, né, que não seguiram as normas jurídicas ou da própria lei do homem. Isso é muito triste, porque a gente vê muitas das vezes vidas que são ceifadas, não no sentido físico, mas no sentido espiritual, porque às vezes as pessoas têm um futuro tão maravilhoso pela frente e acabam desperdiçando e acabam, né, sendo presas, tendo essa privacidade da liberdade, ou até mesmo, né, confrontadas com a própria justiça. O ponto 3 vai falar sobre a disciplina faz falta. A disciplina não se refere simplesmente à correção dos filhos, mas também envolve a justeza do comportamento dos pais, dos cidadãos, das autoridades, etc. Isto porque todos estão sujeitos à disciplina. Então a ausência dessa disciplina ela vai causar esse colapso que nós conseguimos visualizar na nossa sociedade. O ponto 1 vai dizer que a disciplina é proveitosa, né? Então nós temos a necessidade dessa disciplina, dessa instrução. E o próprio apóstolo Paulo, no âmbito da família, ele vai dar algumas recomendações aos pais nas relações com o filho. Primeiro, ponto A, não provocá-los a ira. Efésios 6, versículo 4.
é aquilo. Eu até falei isso em aulas passadas, que nós, pais, nós não podemos usar a nossa autoridade, né, para nos exceder, para levá-los e provocar os nossos filhos à ira. Nós temos que saber usar a nossa autoridade com sabedoria, de modo que os nossos filhos eles possam ter o nosso respeito, não medo da nossa autoridade. B. Criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Não só criar, né, nossos filhos, as pessoas que estão, né, ali sobre nossa autoridade, não só na questão técnica, em ser um bom aluno, estudante, na questão profissional, acadêmica, mas desde o início ensiná-los no temor do Senhor. Né? Realmente ali desde pequeno instruir, né, na Bíblia Sagrada, para que seja uma pessoa que esteja o temor do Senhor. Né? Porque quando nós buscamos o reino do céu e sua justiça, as outras coisas são acrescentadas. Amém? A disciplina só deve ser aplicada como uma legítima expressão de amor. É preciso levar em conta duas categorias de amor. A disciplina, levando para esse lado, né, que é o lado realmente na sua essência, porque a própria palavra de Deus diz que Deus ele nos açoita, ele nos corrige porque ele nos ama. Então, da mesma maneira, nós, quando temos a nossa preocupação sobre quem está sob a nossa autoridade, é justamente porque nós amamos. Então, nós corrigimos porque nós queremos ver o bem dessa pessoa. E esse amor é dividido em dois. O amor divinal, que é o que nós aprendemos na Bíblia Sagrada. O próprio modelo é Deus, de amor, né, de paternidade. Né? E o ponto B é o amor paternal, é o amor que Deus nos concede a nós pais, para que nós possamos ter esse amor pelos nossos filhos, que, como vai dizer o salmista, são heranças do Senhor. O segundo ponto vai falar sobre a falta de disciplina. A falta de disciplina pode trazer trágicas consequências, né? Quando nós deixamos de instruir, de corrigir, né? Como eu já disse várias vezes, isso vai nos levar, né, a consequências sérias. O próprio exemplo bíblico é do sacerdote Eli. Deus, por várias vezes, deu a chance de Eli corrigir os seus filhos, Ofni e Finéias, né, que trabalhavam ali no templo, mas trabalhavam de maneira errada, né, não tinham temor ao Senhor, faziam coisas abomináveis. E Eli simplesmente não atentou para isso, e depois Deus foi julgar Eli, tanto que a casa de Eli não serviu mais no templo, né? Eles foram, entre aspas, banidos, porque não atentou para a orientação de Deus. E quando nós negligenciamos isso, nós vamos sofrer as consequências. Não que nosso Deus seja cheio de ira, não, porque cada escolha é uma consequência. E Deus, por muitas vezes, Deus nos dá uma vida de chances, para que a gente venha sempre estar nos corrigindo e nos humilhando perante a sua graça, a sua misericórdia e a sua presença. O terceiro ponto vai dizer: sua falta causa vergonha. A disciplina não pode ser excessiva, mas também não deve ser inexistente. É o que a gente trabalhou em toda essa ministração. A disciplina ela tem que ser sempre com temor e sabedoria diante da presença de Deus e da sua palavra, para que a gente possa saber ministrar essa disciplina. Porque a partir do momento que ela se torna ou negligente ou excessiva, ela não atinge o seu objetivo, né? Então ela acaba trazendo essa vergonha, como o próprio Provérbios 29:15 vai dizer: a vara e disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. É o que está acontecendo. Muitas crianças, muitas pessoas crescendo, sendo entregues a si mesmas, ou seja, sobre os seus próprios cuidados. Mas como uma criança pode se cuidar, como uma criança ela pode se auto-instruir, né? É necessário esse acompanhamento, né? Se você não teve esse acompanhamento, busque em Deus, né? Apresente as suas petições ao Senhor. Se você tem algum trauma, de alguma correção, disciplina, de algo que aconteceu dentro da sua casa, que você possa levar isso ao Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai trazer conforto, né? Muitas pessoas hoje têm raiva de Deus, porque justamente teve uma figura violenta, uma figura que não foi uma boa referência dentro da sua casa. Mas não esqueça que nosso maior modelo de paternidade se encontra na Bíblia Sagrada, e é o nosso próprio Deus, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você tem alguma dúvida,
eu vou ter o maior prazer de responder. Só deixar aqui, comente se gostou, se não gostou, dê um like, dê um dislike, mas dê esse feedback aí. Que você possa ficar na paz do Senhor. Amém?